Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus queridos, meus seguimores? Ai, que fofura, eu não sou fofa. Eu estou com o arquiteto, grande amigo carioca da Gema, Camilo. Se apresente, maravilhoso! E é isso, Sabri. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Me apresentar, sou um arquiteto carioca, 28 anos, formado pela Universidade do Grande Rio, pós-graduado em artes plásticas, então, enfim, um pouco mais ligado nessa parte artística. Hoje estou em São Paulo, me dividindo entre Rio e São Paulo. Acho que é um pouco disso, né? Acho que o resto a gente vai desenvolvendo ao longo desse papo. Nossa, gosto. Já fiquei curiosa. Para começar, eu adoro um carioca. Mamãe é carioca, né? Já trabalhei no Rio, adoro o Rio. Legal. Ele me abraça. Tenho família lá também. É gostoso, né? É uma Sim. outra energia, assim. Eu gosto muito de trabalhar desse meio de trabalho aqui. Mas o Rio é o Rio, né? Ah, praia, né? A cervejinha. Gente, hoje é de verdade. manhã, tá de manhã, tá? E a Esse gente... programa é gravado. Já deu água na boca. Mas me conta, meu amigo, qual foi o gatilho para você estudar arquitetura? Cara, é engraçado, assim. Eu prestei vestibular pra odontologia, olha só. Ele tem cara de dentista. Você acha? Eu tô olhando de frente. Eu nunca pensei em fazer arquitetura. Eu não tinha ideia do que o arquiteto fazia quando eu entrei na faculdade. Sim. Eu sempre fui ligado à parte artística, então, na adolescência, infância, sempre ligado ao teatro, à música. E aí eu acho que a gente vai meio que crescendo ali e olhando o que eu preciso fazer o resto da vida, né? O que dá dinheiro, ou como que eu vou me sustentar. E às vezes a gente deixa um pouco de lado algumas coisas que a gente nasceu pra fazer, ou que a gente gosta muito de fazer. E aí eu falei, acho que eu vou tentar odonto. E aí não rolou odonto. E eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai, com minha mãe, e a gente falou, cara, não passei na federal. E agora... Meu pai, escolhe um curso, então, que não tenha um material tão caro quanto odonto. Coitado, né? Nossa. Porque a arquitetura... Cada plotagem Quem uma fez ou emoção. faz arquitetura sabe o quanto é caro também, né? Não só a faculdade. E eu falei, vou tentar arquitetura. Eu lembro que eu fiquei na dúvida entre arquitetura e moda. Eu falei, putz, moda, eu preciso de contatos. E é isso, acho que eu não tenho esses contatos para entrar nesse meio da moda. Na arquitetura também não, mas acho que tinha muito mais oportunidades, assim, de atuação. Eu falei, vou tentar. E aí, primeiro semestre, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Ainda é muito inicial, né? Aqueles desenhos, né? Representações. Mas eu comecei a perceber que ali existia uma forma de expressar uma arte que talvez a gente tenha enterrado. E acho que muita gente tem um pouco disso, né? Vai ficando adulto e vai enterrando um pouco dos dons e da arte, assim, que acredita e que se expressa ao longo da adolescência e infância, assim, sabe? Nossa, que sensacional. Você sabe que eu passei em moda, mas papai não Ah, deixou é? fazer? Não deixou. Falou, não dá dinheiro. É difícil, Engenheiro né? mecânico, né? É Nossa. difícil. Eu fiz engenharia, parei no meio, acho que foi um ano e meio que eu fiz. E aí eu fui pro designer de interiores para falar, puta, será? E eu nasci reformando as casas da família, né, com ele. E aí eu caí de cabeça, entrei e falei, vambora. E aí me conta, saiu da faculdade, já tinha aquela certeza que você queria aquilo, né? Porque são 5 anos da vida. Sim. Cara, é muito louco, porque eu sou o primeiro arquiteto da família, né? Não tenho nenhuma referência, nem na engenharia na família. E aí eu lembro que durante a faculdade eu pensava muito sobre, cara, como eu vou me colocar no mercado. Eu já tinha um pouco desse pensamento, assim. E aí eu lembro que eu virei para um professor meu uma vez e falei, professor, você acha que eu sou um bom aluno? Ele, sim. Eu falei, você acha que eu vou ser um bom arquiteto? Ele, não. Eu falei, sim. Eu falei, então por que você não deixa eu estagiar com você? Ai, que Foi assim que eu legal. consegui o meu primeiro estágio, e foi tarde, tá? Foi lá no 7º, 8º período. Antes eu só estudava e estava focado ali mesmo nos estudos. E aí eu falei, pô, me dá uma oportunidade. Ele falou, cara, ainda não tem vaga, né? O escritório... Ele é até um arquiteto argentino, que dava aula lá na faculdade. E aí eu falei, não, eu não quero salário, eu só quero aprender. E aí eu lembro que a gente fez um bar na Lapa. E aí foi assim o meu primeiro estágio. E o meu primeiro trabalho também foi assim. Eu me formei e falei, cara, e agora? Vendi meu carro, falei, mãe, tô indo pra São Paulo. Fácil, né? Quem Né? vê, acho que é fácil. Vou ficar na casa de uma amiga 6 meses e vou tentar. E aí eu lembro que eu me candidatei a alguns escritórios, fiz algumas entrevistas. Teve uma fase que também não tinha muita entrevista, aí eu batia, ia nos lugares tentar uma oportunidade.
não rolou. Voltei pro Rio super frustrado depois de 6 meses. E aí uma amiga falou, cara, Rafaele, falou assim, tem um escritório de urbanismo que eles fazem parklets pela cidade. Eu fiz um trabalho lá, voluntário, por 1 mês pra aprender e tal. Por que você não faz? E aí eu fui, mandei mensagem pra eles, fiquei um mês trabalhando, fiz conexões. E aí lá eu conheci pessoas que trabalhavam em startups, e aí eu fui fazendo entrevistas e boom, tive de fato no meu primeiro emprego. Pode falar a marca aqui, né? Pode. Lógico. Que foi na Decorate. Quiser patrocinar, bem-vindo. E depois eu fui para Loft. E foi ali que eu descobri, de fato, o mundo da arquitetura na prática, porque a arquitetura na faculdade ainda é muito cru, né? Sim. E aí, ali, eu falei, cara, eu preciso fazer uma outra faculdade. Tanto que eu brinco falando que eu fiz uma faculdade secundária, que foi a Loft, Faculdade Loft. Que a gente aprendia sobre tudo, precificação, processos, as diferentes esteiras na arquitetura. Então, como é que você atende um cliente B2B, B2C... Enfim, aí eu fui mergulhando um pouco nesse mundo de tecnologia também. Enfim, foi meio que isso, assim, o pontapé inicial, sabe? Abriu tua mente. Totalmente. Total. E a Loft, ela trabalha com larga escala, né? É. E é tudo muito absurdo. rápido. Sim, sim, sim. Eles são legais, eu já li bastante sobre eles. Como eles estão? Faz tempo que eu não vejo alguma coisa Cara, nova. eu te confesso que eu tô bem longe, assim, desse mundo corporativo, mas na época que eu tava lá, era já um unicórnio, né, do Brasil, no mundo de startups, assim, tinha uma super relevância. Óbvio, como qualquer empresa de construção civil e obra, tem seus problemas, mas acho que dado o time qualificado, tamanho, né, investimento, as coisas eram solucionadas ali, assim. Mas acho que estão bem, assim, te confesso que tem pouca informação hoje sobre como eles estão. Mas é uma referência, né? Total, assim, foi uma grande escola pra mim, sabe? E você passou por essas empresas, startups ainda, que são... Gente, é uma emoção trabalhar em startup, tá? É verdade. Dormir pra quê? Pra que dormir? Tem que entregar. Não bate ponto, mas também não tem hora pra entrar e nem sair. Não, final de semana. Depois dessa emoção, né? Desse peso que você ganhou profissional, qual foi o ápice? Falar, nossa, vou começar a produzir os meus projetos. Cara, então, eu passei por outras startups de outros segmentos, né? De plataforma, health tech, que não tem nada a ver com arquitetura. E aí eu fui indo muito para uma área operacional, assim, de gestão. E aí, enfim, teve um layoff, né? Teve uma demissão, fui demitido com algumas pessoas, mas não por momento mesmo de empresa. E aí eu me vi naquela do tipo, e agora? O que eu faço? Fiz algumas entrevistas, tive algumas oportunidades até para tentar coisas fora do país. E aí na terapia, olha a psicanálise aí. Ai, terapia é tudo, gente. E aí minha terapeuta virou e falou assim, cara... E ela sempre falava sobre esse meu lado artístico que eu explorava pouco e que muitas das minhas questões, porque acho que todo mundo tem, né? Profissionais eram envolvidas nesse abandono também do meu eu artístico, por mais que ele, em alguns momentos, eu tivesse em contato com a arquitetura, era muito doutrinado dentro do que a empresa pedia. E aí ela falou, por que você não monta seu escritório? Você tem medo de se frustrar? E aí eu falei, caramba, né? Provocou. Sim, tenho. Porque acho que é mais do que o medo de não pagar as contas, né? Porque no final, assim, a gente dá um jeito, tem minha mãe, enfim. Acho que essa não era a grande questão. Mas a frustração de você tentar algo e não dar certo, ou mais do que isso, de você se dedicar tanto e talvez não ter uma aprovação, isso me limitava. Até que eu falei, bem, vou pedir alguns sinais a Deus. Pedi alguns sinais e as coisas começaram a acontecer. E aí, do nada, um amigo de muito tempo que a gente não falava falou, Camila, você trabalha com interiores? Tô querendo fazer uma clínica, vamos fazer isso e tal. Se ele assistir isso, ele nem vai saber disso. Na época não tinha marca, não tinha nada, nem tava de fato com o escritório montado. Mas eu falei, vamos lá. Eu tive muito essa relação com a arquitetura inicial de sempre me jogar e sempre ser algo de fazer dar certo, independente do que estava ali na minha frente, sabe? E aí, fechei esse contrato, depois fiz outros projetos maiores, e aí, nesse meio tempo,
as coisas começaram a acontecer, começou, acho que, até uma curiosidade do mercado, de quem é esse arquiteto? Porque na época, logo no início do escritório, eu fiz um quiosque ali em Copacabana. Então, é uma tipologia de projeto muito diferente, numa escala diferente do que a maioria, quando está começando, tem. E aí surgiram oportunidades de fazer uma mostra, fazer o Casa Design, que foi uma mostra que a gente fez com meses de lançamento da marca no mercado. Isso é uma emoção, hein? Uma emoção. E aí eu lembro que nessa mostra, eu falei, legal, ótimo, quero fazer, mas quero fazer por quê? Eu acho que isso é muito um exercício que eu faço hoje dentro do escritório. Quero fazer isso, por que que eu quero fazer isso? Por exemplo, quero estar aqui com a Sabri, mas por que que eu quero? É só por vaidade? É alguma estratégia? É por afinidade? Então, assim, acho que é um exercício muito válido, tá? Já pegando esse gancho aqui pra galera. E aí eu entendi que a mostra seria um lançamento de marca pra mim, né? Para além desses projetos, acho que um lançamento de marca e, de certa forma, uma chancela. E aí eu fui atrás de patrocinadores, né? Perguntando marcas, olha, você quer apostar nesse projeto? Eu desenvolvi um projeto criativo antes de fechar com a mostra. Mas você já tinha metragem? Já tinha uma planta básica, era um edifício do Oscar Niemeyer ali na Barra da Tijuca, então essa planta tinha na internet. Eu lembro que eu peguei essa planta da internet, desenvolvi ali e falei, cara, eu vou, mas eu vou até onde minhas mãos alcançam. Então, assim, não vai rolar bancar isso aqui sozinho. Enfim, e aí fui atrás de marcas e vendendo mesmo o projeto, vendendo a ideia do escritório, vendendo a minha trajetória. E, cara, deu super certo. Tive apoio de grandes marcas. Eu paro pra pensar e falo assim, cara, que loucura isso, né? Grandes marcas apostarem num arquiteto que nunca tinha especificado um produto, que nunca tinha comprado um produto, mas que acreditaram em mim acima de tudo, sabe? Você tem ideia a força que isso impulsiona outros profissionais que estão aí atrás da tela? É absurdo, né? Tem um mercado de curso Sim. que essa galera contrata, Sim. assiste, porque tem medo de tentar. E você tentou. Isso é um dos planos para esse ano que vem, tá? Uma mentoria, um bate-papo sobre um pouco do que eu passei, o que eu fiz, e a gente pensar junto aí com novos arquitetos. Mas enfim, um papo para um outro episódio. Sensacional. Mas aí eu fiz essa mostra, e aí com 10 meses de escritório, foi no encerramento dessa mostra, a gente teve o prêmio de melhor espaço. E assim, grandes projetos, grandes profissionais concorrendo também. E eu falei, cara, isso é um sinal, né? Isso tem alguma coisa certa, eu tô fazendo alguma coisa certa. E aí, dali em diante, as coisas começaram a se desenrolar. Não tão simples assim. Eu lembro que acabou a mostra em dezembro, e aí passaram-se alguns meses e eu não tinha cliente. E eu falei, cara... Isso é desesperador. É desesperador, né? Você tem 10 meses de escritório, você tem projetos muito legais num ano, você ganha um prêmio e aí você fala, putz, e agora? Pra onde eu vou? E aí, na verdade, eu, novamente, como tudo na minha vida, falei, cara, é movimento. Qual movimento eu preciso fazer? Comecei a refletir e falei, é isso, eu vou criar um projeto que tenha cara de escritório, eu vou postar, vou turminar ali no Instagram, sem nenhuma métrica de tráfego pago ou de marketing, e vou entender e acreditar que isso vai comunicar alguém. E aí eu lembro que dezembro ali eu não tinha mais cliente, fevereiro eu tinha fechado 2 contratos, março mais 2, abril... No final eu tinha uma agenda preenchida para 2026. A gente tem projetos hoje já programados para execução de obra para 2026. Muito desses movimentos. Estou resumindo muito, tá? O passo a passo ali de movimentação que eu acabei fazendo, mas muito disso. Porque eu acho que começar é muito difícil, e acho que mais difícil do que começar é você ter algo muito linear e seguro. E no final a gente não tem essa segurança. Eu acho que a segurança a gente precisa buscar no que a gente está fazendo como propósito, qual caminho a gente quer seguir, e ir perseguindo isso, né? E defender seus valores. Exato. Ai, gente. Falo muito, né? Meu Deus. Não, ele é maravilhoso. Eu conheci o Camilo, acho que faz um ano. Tem. Num jantar, no Foi Manga, aquele restaurante? Em Pinheiros. Cara, sabe que eu não lembro? Mas foi isso. Foi despretensiosamente. Nem foi um encontro
meu com você, né? Sim, e a gente começou a conversar, gente, eu tava em choque, que eu falei, ai meu Deus, o que que vai ser de mim? Eu já tava com o escritório ativo, porém o coraçãozinho ainda tava pequeno, ele falou só se movimenta, e aquela frase ficou marcada para mim. Inclusive, ele é um dos responsáveis por isso aqui, tá? Porque marcou, se Fico movimenta. feliz por isso. É. Se movimenta, não fica parado. Porque essa troca com você, com outros profissionais, acho que você é o 10º entrevistado, meu amigo. Olha só. Eu tô aprendendo muito com vocês. E cada um tem o peso de processo, de ouvir Deus. Uhum. Eu ouço Deus também, ele dá os sinais. Sim, Então, tem o propósito de certas situações acontecerem para a gente estar aqui. claro. E eu imagino que a gente está impulsionando outras pessoas também. Até abro o gatilho agora, gente, mais para frente, com certeza vou ajudar a divulgar o que você for fazer para impulsionar. Porque tem muita gente ali atrás que só faz a faculdade, faz o estágio, mas, poxa, por que que eu não posso ser como aquele profissional tão grande? Uhum. Pode sim. É aquilo, é dar a cara a tapa, é tentar. É o medo, né? Tem que suprir o medo. Sim. Sabe uma coisa que você estava falando um pouco sobre essa coisa do grande? Eu lembro que, inclusive, quando eu fui fazer esse primeiro papo com a Eliane, que é a dona da mostra que eu fiz, que foi o Casa Design, eu sentei com ela e eu falei assim, Eliane, eu queria te dizer que você não me conhece, eu sou o Camilo, mas eu vou ser grande. Eu vou ser grande. Se você quiser apostar em mim, a hora é agora. Que lindo. E aí ela olhou pra mim, assim, tremendo na base, tá, galera? Não achem que a autoestima e a segurança é assim, não. Mas é muito como você se posiciona. E o mercado da arquitetura é muito sobre posicionamento também, né? É. E aí ela falou assim, olha, Camilo, eu ouvi poucas pessoas falarem isso a minha vida inteira. Ela tem anos, né, nesse mercado. Ela é jornalista também, enfim. E aí ela falou, e todas as pessoas que falaram isso, elas se tornaram grandes. Então eu não tenho dúvida que você vai ser grande. Eu acho que esse momento que a gente tem aqui, eu acho que é um momento também de revisitar um pouco a nossa trajetória, que eu acho que é muito gostoso, que no dia a dia ali de obra, a gente acaba esquecendo um pouco e falar, cara, por que eu comecei? Aonde eu quero chegar? O que eu já conquistei? O que que eu fiz que deu certo? O que que eu fiz que não deu certo? Então acho que também é um espaço que eu agradeço porque a gente revisita, para além de inspirar outras pessoas, a gente se reinspira, né? E volta um pouco para nós mesmos de para onde eu tô indo e por que eu estou fazendo isso, sabe? Sim. Então, a gente está falando aí de coragem, de dar a cara. Sim. Ai, a gente tá dando a cara. Gente, e ele é lindo! Além de lindo, tem bom gosto. Porque bom gosto a gente nasce, tá, meu amor? Tá aqui no sangue. Tem gostos e gostos, Claro, né? claro. Igual o cliente. O cliente, ele quer, a gente resolve, mas a gente não dá pra expor totalmente, né? Mas ele tem, gente. Dá uma olhadinha no Instagram dele aí, que eu tenho até orgulho. E me conta, você desenhou a sua marca, impulsionou com a sua força, deu a cara a tapa, fez a mostra, entrou no mercado, se arriscou, falou, tô indo, tô andando. E o que que você, assim, eu vejo como você tá saindo de uma bolha, né? De um processo talvez mágico. Não é tão mágico porque tem história dolorida aí atrás. Eu tô sendo Nossa senhora, fofa. tem muitas. Para fazer a tua marca, para estourar a bolha do comum, né? Conta isso pra gente. Eu acho que todo mundo vive em bolhas, e eu acho que eu saí de uma bolha pra entrar em outra bolha, né, no final. E aí eu acho que esse processo foi muito. Acho que eu vou ser redundante e falar de novo sobre acreditar no que onde eu queria chegar e no que eu acreditava que eu era, né? No que eu acreditava que eu poderia fazer. Então acho que furar a bolha, para além dessas movimentações, era também entender aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, com quem eu quero chegar. E muito olhando para eu quero me associar a essas marcas, mas por que essas marcas? Elas são grandes ou elas fazem sentido a nível de design, de valores, de entrega? Eu vou falar, por exemplo, de uma marca que eu sou apaixonado, que é a Breton, Adoro! que eu entrei na Breton a primeira vez, eu não tinha um projeto pra, pra orçar. Eu não tinha um cliente Breton. E eles me trataram da mesma forma que eles me tratam hoje
levando vários clientes, fazendo projetos totalmente Breton. Então, isso é muito legal, porque é você escolher também os lugares certos e as marcas certas. Aquelas marcas também que me apoiaram no Casa Design, eu tenho muita gratidão, porque são marcas que, às vezes, sem eu ter comprado, muitas delas, e a maioria delas, sem eu ter comprado R$ 1, apostou em mim. Então, eu acho que é muito você escolher ali quais são os seus passos estratégicos. Não você ficar dentro de uma caixinha, mas acho que de maneira orgânica você encontrando os seus caminhos, tendo cara de pau, adicionar pessoas e falar, cara, posso bater um papo com você? Eu fiz muito isso. Nossa, eu sou total. Posso Sou bater um papo com você? Quero entender sobre isso. Ou encontrar uma pessoa, sei lá, num evento e falar, cara, eu admiro muito seu trabalho, olha, vamos se conhecer, vamos trocar uma ideia. Eu acho que é isso, eu acho que existe um furar a bolha, que é entrar no mercado, e eu tô falando a nível empresarial, financeiro, né, clientes, eu acho que isso é um exercício que aí, na mentoria que eu tô pensando em desenvolver, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas existe um outro um outro lado de furar a bolha, que é esse, que é entender onde você quer chegar, com quem você quer se associar, quais os passos que você quer dar, né, enfim. Acho que é um pouco disso. Respondi? Não sei, que eu fui viajando Não, aqui, você assim, né? respondeu. Você entrou até num requisito bem bonitinho. Eu amo a Breton. Eu tenho uma peça em casa, ela chegou, eu comprei, eu dividi, ia perder de vista, até chorei. Quando chegou o empreiteiro, o que que foi? Eu falei, toma cuidado. É um Breton. E ele, né? Porque normalmente não sabe, né? Sim. Marca. Mas acho que a ligação com o designer, né? Sim. Que a gente tem de peças, do cuidado, de quem fez, a cor, a tendência. Já estou entrando em outro assunto. Vamos. Vamos falar do designer no Brasil e externo. Qual que é a sua visão? Cara, eu acho que hoje em dia fala-se muito, né, sobre a relevância do design brasileiro e o quanto isso tem sido apresentado para o mundo, mas isso já é um movimento que acontece há alguns anos, tá? Isso é uma coisa que já existe esse movimento. Inclusive, o Brasil é super relevante em premiações como o IFE, de design, a própria Feira de Milão, no ano passado, teve uma grande presença brasileira com produtos e designers e arquitetos tomando conta mesmo ali de pavilhões, enfim, de expressões brasileiras. Então, eu acho que, assim, já é uma tendência mundial. O mercado internacional já olha muito para o design brasileiro. E aí, o que eu acho que a grande mudança que eu fico muito feliz é que, ao longo dos anos, acho que especificamente nos últimos anos, a gente tem tido, de fato, uma valorização do nosso design. Ai, obrigada. Né? E aí, puxa um gancho para isso, e aí até um pouco nessa reflexão das artes plásticas também. Que você também é, né? Que gosto. Eu sou, formada, né? Eu sou recém-artista plástico, né? Mas gente, sou. que lindo! A gente tem olhado também para artistas vivos, né? Para designers vivos. Então, é óbvio, existe todo um repertório de vanguarda que vai estar para sempre marcado, mas olhar também para novos designers, para novas representações, expressões, eu acho que é tão valioso quanto essa valorização aí internacional que a gente tem. Acho que é uma chancela, mas eu acho que mais do que esse olhar internacional é o nosso olhar mesmo, com orgulho e apropriação do que é nosso, sabe? Ai, lindo. Adorei suas palavras. E eu fico feliz. Por que eu provoco essa pergunta, gente? Porque a gente tem que ter espaço no Brasil e fora do Brasil. E a expansão tem que estar em constante expansão. E a gente tem que ser visto mesmo, tá? E como artista plástico, nos seus projetos, o que muda? Cara, legal essa pergunta. Eu vou dar um passo atrás e vou falar como é que surgiu essa coisa das artes plásticas, né? Especificamente da pintura, que é hoje o que eu faço. Vou voltar na psicanálise também. Porque nesse processo de estar ali um pouco ausente do meu eu artístico, minha terapeuta sempre falava sobre, cara, pensa alguma coisa para você fazer, uma pintura ou um curso, sei lá, ligado à filosofia que eu gosto muito, psicanálise, enfim. Ou essa coisa da elaboração ou algo da criatividade prática, assim. E aí, como arquiteto e técnico que somos, eu ficava assim, mas se eu for pintar, eu preciso fazer um curso.
se eu for modelar, eu preciso fazer um curso. Sempre tive muito ali como uma trava ter uma qualificação para fazer isso. Até que um belo dia eu falei, cara, não. Eu vou ver vídeo no YouTube e falar, vou testar. E aí eu lembro que eu comprei um bloco de canção, umas tintas que na paleta de cores fazia sentido para mim, pincel e vi vídeo no YouTube. E aí eu falei, não vou gastar com tela, né? Com coisa de cara, vou comprar material amador. E aí comecei a descobrir, tipo, putz, dá pra pintar aquarela com sal, que isso tinha um efeito legal. E aí as minhas primeiras pinturas, totalmente pra mim, assim, sem nenhum viés comercial. E eu acho que eu não tenho muito essa limitação hoje de ser um artista plástico voltado para um viés comercial. Eu fui descobrindo coisas. E eu fui me qualificando meio que autodidata ali, até o momento que eu falei, cara, eu gosto de fazer isso, então eu vou atrás de um aprofundamento técnico. Foi aí que eu fui fazer a pós-graduação em artes plásticas. Amei, e é muito amplo, né? Você fala sobre arte da dança, da música, de representação, pintura, modelagem, enfim, abre muito a sua cabeça. E aí, enfim, acho que essa coisa do artista plástico é muito mais para uma realização minha. Naturalmente, eu fui compartilhando um pouco disso. Inclusive, alguns arquitetos me procuraram e falaram, cara, quero uma coisa nesse estilo. Faz um orçamento para mim. Então, assim, tô começando a engatinhar nesse lado comercial das artes plásticas, mas nem é a minha principal motivação, apesar de eu amar. E eu comecei a implementar isso no meu projeto, no meu processo criativo também de projeto. Então, em muitos projetos onde eu quero, por exemplo, sei lá, desenhar um painel, né? Eu faço uma arte abstrata, eu faço uma pintura, boto uma música clássica, e eu tenho estímulos sonoros, e aí a partir dali eu consigo desenvolver, sei lá, um elemento do projeto, ou às vezes uma planta baixa, ou às vezes um fluxograma. Então, tem um pouco desse viés artístico. Tem um projeto, inclusive, que vai ser executado, eu ia falar ano que vem, ó, nesse ano, que a gente tem um painel que tem uma representação pessoal minha sobre as ondas do mar, porque é um apartamento que tem uma vista para o mar, depois eu posso até te mandar, enfim, que surgiu desse processo, de um desenho abstrato, de entender um pouco do perfil do cliente, um pouco dos elementos, e a própria materialidade, às vezes uma paleta de cores, numa mistura, isso vai surgindo. Enfim, hoje acho que as artes plásticas, elas estão intrínsecas também ali no meu projeto de arquitetura. Nossa, gente, acho que eu dei uma babada aqui. Que lindo! Falando em lindo, você saiu essa semana na Casa Vogue, né? Aliás, meus parabéns. Tu acredita, menina? Acredito! Não duvidaria. Não espero menos que isso. Conta desse projeto pra gente. Cara, esse projeto é um projeto no Leblon, né? É um apartamento da Laís Vieira, que se tornou uma grande amiga. É uma bailarina, é ex-bailarina do Faustão, hoje ela é influencer, mãe, assim, um ser iluminado, master. E falando especificamente como esse match aconteceu, eles me acharam no Instagram, fazendo, sabe o quê? Turbinando a publicação. Então, assim, mais uma vez, a gente também alcança aquilo que a gente, vou falar essa até diretamente com a câmera. Isso, é a sua câmera, a gente alcança aquilo que a gente se propõe como meta, sabe? Aí eu falei, cara, não tenho como fazer tráfego pago agora, tenho como botar ali um dinheirinho ou outro para impulsionar uma publicação, para ganhar alcance. E isso resultou na Laís chegar até a gente, se identificar com o escritório. E a gente fez esse projeto belíssimo, inspirado em resorts, né, brasileiros e da Europa, enfim. A gente tem um super visual da Praia do Leblon, que é um pano de fundo, onde a gente nem precisou trabalhar, enfim, diversos elementos arquitetônicos, o próprio cenário e os elementos de design que a gente colocou ali, by Breton, foram compondo esse projeto e contando a história, isso muito mesclado também com elementos que ela já tinha, com itens de decoração, com estilo mesmo do nosso escritório, porque isso é muito legal. Quando você começa a imprimir a sua marca, as pessoas começam a te procurar, não só para uma identificação, para uma indicação, mas para uma identificação.
por se identificar com o seu projeto, com o seu estilo, com a sua paleta de cores, enfim. E aí esse projeto foi super gostoso criar, desenvolver junto com ela. E foi isso, e foi uma publicação que eu queria muito, que eu acho que é muito legal a gente estar nesses lugares, não simplesmente por uma questão de orgulho, que é óbvio, dá muito orgulho, a gente fica muito feliz, mas também, de novo, por uma validação de mercado de que você está no caminho certo. O escritório faz 2 anos agora, em fevereiro. Então, assim, Uau. em 2 anos olhar para tudo que a gente construiu, e não só para o que foi construído, mas para o que foi investido, para o que foi dedicado ali, dá muito orgulho, né? Gente, não é só 2 anos, tá? É a 2 anos de marca. A marca. é. Mas olha, ele vendeu carro, ele tem uma história 5 dolorida. anos ali de movimentações. Não Vocês é vão ver muito que fácil. essa palavra movimento é algo que eu gosto muito, e você sabe disso. Ah, eu tô junto. E, enfim, é isso. Tem mais coisas pra vir. Não darei spoiler. Ai, quero mas saber. quem seguir. Depois em off. Mas quem seguir o Instagram vai ver que algumas coisas vão começar a aparecer aí. Novos projetos, novas execuções. Cada vez mais o estilo do escritório e do que a gente acredita expresso ali 100%. A própria arte que a gente comentou aqui. Enfim, é isso. Acho que coroa um novo momento do escritório, mas com muito pé no chão de que ainda tem muita coisa para acontecer e que tem muito trabalho pela frente e ainda serão necessários muitos movimentos. E me conta, hoje você se divide, você tá aqui em São Paulo, né, que você me comentou. Olha, paulistas, paulistanos, galera, tá? Tenho meu escritório, mas eu divulgo dos amigos. E é isso. bom, tá? E se quiser, rola um feat, né? Se Sim. quiser, tem um projeto em parceria. Com certeza. Conta pra gente, como que você tá se dividindo no Rio e São Paulo? Cara, eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda no Rio, uma pessoa que me ajuda aqui em São Paulo. Então, a gente não deixa ninguém descoberto, né? Quando eu tô em São Paulo, tem pessoas para representar no Rio. Quando eu tô no Rio, tem pessoas para representar em São Paulo. E eu falo pessoas porque é para além dos arquitetos que trabalham comigo, né, dessa equipe. São os fornecedores, são as empresas que a gente confia, que a gente indica, é a própria minha assistência virtual. Acho que hoje, com a tecnologia, é muito fácil você estar numa reunião, mesmo que à distância. Então, tem sido um desafio. Eu acho que a tendência é o desafio ficar maior, porque senão não se chamaria desafio. E aí a gente criando muito essas estratégias. Mas acho que algo que ajuda muito é a configuração hoje do escritório de processos. É tudo muito bem definido, desde a esteira de captação, fechamento de contrato, movimento de projeto, assessoria de mobilização de obra, que são duas nomenclaturas que a gente criou para identificar ali para o cliente o momento e até ajudar um pouco com essa coisa da ansiedade ali da obra. Enfim, acho que isso também ajuda muito, mas tem dado certo e vai continuar dando. Que interessante. A assessoria, como que funciona? Abre pra gente aqui. Assessoria de mobilização de obra é pegar ali, basicamente, tudo que a gente criou de projeto, orçar e tá muito aberto para fazer modificações, seja por prazo, seja por custo, seja porque teve alguma incompatibilidade ali, né? Enfim, que se passou despercebido, enfim. E aí a assessoria é olhar para o projeto várias vezes, mas fazendo esse fit ali com orçamento e com execução. E você acompanha em loco? E a gente acompanha em loco. Aí esse acompanhamento, ele vem pós-mobilização de obra. O que é mobilização de obra? É a gente pegar tudo que foi fechado, todas as entregas, tudo que está faltando, está descoberto, está coberto, entregar para a empresa que vai executar a obra, porque hoje a gente não faz a execução de obra, a gente tem empresas parceiras para isso, porque dada a estrutura que a gente tem hoje, eu entendo que não dá para fazer tudo, fazer bem, né? Então, a gente decidiu focar em projeto, assessoria e acompanhamento de obra e fazer essa parceria com empresas responsáveis em executar a obra. Então, a gente tem essa assessoria, que é essa movimentação de orçamentos e ajustes. A gente tem a mobilização, que é fechamento de contratos, prazo, cronograma de obra. E aí, a gente tem o acompanhamento de obra, que é quando a empresa já está lá dentro da obra executando, a gente está só dando esse feed. E esse acompanhamento de obra, ele acontece
tanto presencialmente quanto virtualmente. Então, assim, a gente, às vezes, depende muito do contrato que a gente faz com o cliente, né? Ah, é uma vez por semana, é a cada 15 dias, mas isso é presencial, né? O Sim. online, ele tá sempre disponível. Ou eu, ou Thaís, enfim. Quem da equipe estiver disponível Legal. para atender. Eu trabalho com gerenciamento de projeto. Eu faço Legal. tudo. Nossa, Legal. gente. Eu preciso até fazer na raiz do cabelo, né? Que eu tô ficando careca já. Mas eu gostei da sua visão, assim, em dividir o processo em 3. Legal. Você trabalha bastante com engenheiros? Cara, eu trabalho, tô pensando aqui nas empresas que executam, a gente sempre tem um engenheiro, ou responsável pela obra ali 100%, ou um arquiteto, né? Mas sempre tem uma consulta, uma consultoria, porque eu acho que é isso, eu acho que no final tem espaço para todo mundo e são atuações, graduações e contribuições diferentes. A Exatamente. gente trabalha assim. É. E me conta uma pérola de um projeto, algo... Caraca! Essa não estava aqui, tá, gente? Eu formulo as perguntas com convidado, mas surprise! Pérola! Cara, vai parecer tipo assim, não tem. Não, com certeza tenho, mas eu não tô lembrando. Posso tentar responder no final? Pode! Porque eu tô tentando pensar Mas é que assim, quero pensar uma coisa mesmo, né? Não uma bobeirinha. Ah, do programa que foi Vou ao ar pensar. essa semana, o Bruno comentou aqui que o painel ripado era verde, mas estava escrito na legenda no projeto cinza. Ele falou que todo o faturamento dele foi para pagar outro ripado para cliente. Isso é triste, né? Bem triste. Cara, a gente nunca teve isso especificamente. Acho que uma coisa que a gente já passou, mas acho que não sei se é uma pérola, é a gente meio que definir ali com o cliente cores, né? No virtual. E, enfim, olhando tela de celular e tal, e render, e na hora que a gente aplicou, o cliente não gostou. Eu te confesso que eu fiquei tipo, realmente não era isso. E aí, na verdade, a gente entendeu, cara, tem que fazer teste de tinta. Tem. Então, não vamos sair definindo cores e colocando ali já na parede totalmente. Então, não acho que foi uma grande pérola, mas acho que foi um aprendizado. E tem alguns outros, assim, Nossa, né? você tá num ranking bem bonito. Vou criar um ranking aqui agora de pérolas, gente. Mas o que eu acho também, tá? Sendo muito honesto, esses anos na Loft e Decorate e tal, em que a gente tinha pessoas olhando para cada etapa de projeto e cada etapa de obra, a gente aprende muito no observar. Então, talvez muito do que eu observei me deram uma ajuda ali para não cometer talvez alguns erros, sabe? É, mas você está trabalhando com equipes qualificadas. A gente Aí tem a muito. margem de erro diminui. E a gente tem muito essa coisa de projetos executivos muito explicados. Por isso que a gente tem um prazo normal de mercado, mas assim, a gente não abre mão desse prazo para o cliente, a não ser que seja um caso muito específico e o cliente fala, cara, não tem como. Né? A gente tem que fazer. A gente fez ano passado um apartamento que o cliente falou, não tem como. Eu preciso que você faça projeto e obra ao mesmo tempo. Dá? Eu falei, cara, vamos descobrir junto? Se dá? É transparente, sabe? Eu nunca fiz. Vamos ver se dá. E vamos fazer acontecer. E deu loucura, tá? Você não dormia. Mas deu. Mas deu pra fazer. Então, acho que é isso. Acho que é... Enfim, já até me perdi no que a gente tava falando. Não, do cliente em relação a pedir para você fazer o projeto junto com a obra. Isso é uma emoção. Porque se você não tiver um bom executor ali de obra, e aí? E acho que é uma equipe de obra que você tem afinidade e que você tenha uma porta aberta do tipo, qualquer dúvida, me pergunte. Não hesite, né? nem pense se deve ou não. Cara, mande. A hora que for. Talvez eu não vá te responder naquele momento, porque eu durmo, né? Mas bom, né? eu vou te responder assim que eu tiver liberado, sabe? Nossa, mas é um case de sucesso, hein? Caraca. Que bom, né? Que continue assim. Olha, amigo, eu tenho muitos anos de experiência, eu tenho muita pérola, viu? Mas é o que você falou, equipes qualificadas. Às vezes o barato sai caro, né? Eu falo muito disso, porque tem clientes que eles gostam de gastar com certas frentes, mas tem frentes que eles não gostam. Sim.
Inclusive, eu até comentei aqui em uma outra gravação de um amigo que já era para ele estar na casa dele e ele não tá porque ele foi econômico. Uma escama no banheiro teve que arrancar. O cara não soube Isso é colocar. uma outra coisa que você tá falando e eu tô pensando aqui um pouco. A gente tem muito uma cultura hoje no escritório, que obviamente o mercado ele vai se renovando e novas formas de executar itens vão sendo criadas. Para além de olhar uma referência e entender sobre a execução dessa referência. E saber, Então, sei lá, né, você tem uma executar torneira de teto. Como que essa infra chega? Não é simplesmente colocar no projeto e você não pensar na parte de trás disso. entrar no Né? detalhamento. Sei lá, e tem uma cuba XYZ instalada numa bancada XPTO. Como que é essa execução? Sabe? Um exercício muito legal é ir em casa Vogue, ó. Em casa cor, em mostras. E, cara, olhar um projeto muito legal, tirar foto. Mas, cara, ver. Tem ferragem, tem sustentação. Como é que é feito esse acabamento? Putz, tem empresa que executou? Cara, vou mandar uma mensagem, vou mandar essa bancada, como é que foi? Que material é esse? Por exemplo, uma coisa que as pessoas se surpreendiam muito no nosso espaço na mostra é que a gente tinha, tanto na cozinha quanto no banheiro, porque foi um apartamento, né? Foi um loft, esse projeto. A mesma pedra. Uma escovada e uma polida. E pareciam pedras completamente diferentes. Parece. E é isso. E aí as pessoas perguntavam, não, mas qual que é essa pedra? Qual que é essa pedra? É a mesma pedra. E a gente explicava um pouco desse processo. A gente tirou muita dúvida sobre isso durante a mostra também. E eu acho que é isso. Eu acho que para além de se referenciar e tentar implementar e criar, é entender o que está por trás disso. Isso ajuda a gente pensar um pouquinho lá na obra, né? O projeto executivo, ele tem que ser feito para a obra, né? Ele tem que a gente faz muito isso. Cria representação nova e cria uma forma X, coloca na legenda, tá claro e tem que ser entendível, sabe? Sucesso, tá certíssimo. Detalhamento, você falou tudo. E falou de torneira no teto, eu já fiquei imaginando a laje. Você vai falando, eu vou desenhando, né, cara? Dá um trabalho. Igual essa semana eu fiz um painel com uma porta oculta, esse painel em torno e tem LED nesse painel. Uhum. Vai um reforço por cima para segurar o painel. Mas quem vê na internet 3D não imagina, senão a madeira não se aguenta ali. E sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco também dessa carga da gente, que o arquiteto tem que saber tudo. Eu tenho muito essa relação com os meus fornecedores. É tipo, cara, eu quero fazer isso. O que você acha? Dá? Não dá? Isso aqui, como é que funciona? É essa relação de que, cara, não sei, eu vou perguntar. Não sei fazer, eu vou pedir para quem saiba fazer, sabe? Eu acho que isso aproxima, né? Isso cria uma conexão real e isso tira essa carga de responsabilidade de que a gente tem que saber absolutamente sobre tudo e que a gente não pode errar. A gente pode errar, a gente vai errar, mas se você tá com as pessoas certas ao seu lado, isso é solucionado. Mas se você tá errando é porque você tá em movimento. É isso aí. É comum errar, gente, é isso aí. né? Não tem isso aí. como. É isso aí. E aí, agora me fala, qual é a dica, né, que em relação aos novos jovens aí, os novos jovens é lindo, né? Se já é novo, já é jovem. Beleza, jovem ainda, jovem ainda. Aos novos arquitetos, os estudantes, essa galera que tá vindo aí para acrescentar no mercado. Cara, eu acho que primeiro de tudo, pensar que todo mundo teve um começo. Então, não ter essa barreira de se aproximar mesmo de pessoas grandes que estão se desenvolvendo no mercado ou que já estão super bem estabelecidos no mercado. Todo mundo começou. E aí eu acho que também usar as armas que tem, sabe? Cara, não tem cliente, se formou não tem cliente, cara, cria projeto. Não, sei lá, não tem uma ideia de projeto, não quer fazer isso, sei lá, faça vídeos. Enfim, acho que tudo volta de novo é ótimo, né? A gente tá ótimo. A gente rebobina. tá incrível. Tudo foca volta para essa coisa do movimento, é se movimentar. Entender, acho que, óbvio, cada um tem as suas limitações, seus privilégios também, mas, cara, não tem recurso financeiro, vamos tentar de uma outra forma.
não olhar também pro outro como a única forma de dar certo, né? Eu acho que Tem espaço existem pra todo diversas mundo. formas de dar certo. Muito essa coisa de ser cara de pau, mandar mensagem. Como eu falei, meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho foram de 1 mês cada um. Eu não ganhei R$1. Eu só quis aprender, quis me conectar. E assim, o meu escritório, tá muito aberto pra isso. Cara, vamos marcar um café? Quer ir numa obra com a gente? Quer entender como a gente faz esse projeto? Cara, a gente tá super aberto, né? Eu acho que é isso, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe com quem vamos precisar estar amanhã. Então, eu tento olhar um pouco pra isso. O movimento, ele é a maior oportunidade que a gente pode ter. Ai, sensacional. E agora uma dica, a gente está entrando no último, o quadro. Foca em mim. Vem aqui, lindinho, bonitinho, fofinho. Uma dica de vida, uma experiência. O tema é livre. Olha, eu ia falar uma coisa super filosófica, vou falar. Eu Bora. acho que revisite o seu eu. Eu acho que a gente, no decorrer da responsabilidade, da vida, do dia a dia, do pagar boleto, do pensar estratégia, e eu acho que esse mundo de internet também, a gente tem diversos estímulos de que se a gente não fizer X ou Y, tô falando XY o tempo inteiro, né? Mas a gente não vai conseguir se emplacar. Eu acho que isso faz com que a gente abandone a nossa essência e o nosso eu. E eu falo isso porque acho que as coisas acontecem no momento certo, estou muito feliz com a trajetória até aqui, mas talvez eu pudesse ter começado um pouco antes essa movimentação se eu não tivesse abandonado parcialmente ali o meu eu. Então acho que voltar para si, revisitar o seu próprio eu é uma dica de vida, para além de campo profissional. Gente, toda vez que eu converso com o Camilo, eu fico filosofando. E eu tô filosofando, porque ele provoca mudanças em mim. Meu querido, eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada, eu amei nossa Amei troca. também. Foi Gente, vamos mandar um beijo pra galera juntos? Vamos lá? Tchau, lindos! Tchau, tchau. Até a próxima. Ai, meu Deus! Ai, mentira! Eu tô muito engatinhando no TikTok. Eu não sou Z, né? 219. Cadê? Cadê? Vou começar de novo. Vou, porque eu quis ser fofa, ficou uma bosta. Ai, amei! Silicone, quando você vai pôr? Eu já tô, né? Lindos. Essa parte do silicone não vai ao ar, não, hein? Vai!